Roberto Carlos é desrespeitado ao vivo por Luciano Huck após mencionar Jesus. Mas um fenômeno surpreendente diante das câmeras faz o apresentador se ajoelhar e a plateia fica em choque. A noite era especial, a expectativa estava alta e milhões de brasileiros acompanhavam o programa ao vivo. Luciano Huck, sempre carismático e irreverente, sorria para as câmeras enquanto recebia seu convidado especial, Roberto Carlos. O cantor, com seu tradicional terno azul, foi recebido com uma calorosa ovação da plateia. Com um sorriso tranquilo, ele cumprimentou o público e acenou para o apresentador. Tudo indicava uma entrevista repleta de nostalgia e momentos emocionantes. "Roberto, é um privilégio ter você aqui", disse animado. "Você é um ícone da música brasileira." Roberto, com sua voz calma, agradeceu e a conversa começou. Falaram sobre sua trajetória, seus sucessos e a importância do amor em suas canções. O público estava encantado, mas tudo mudou quando Roberto mencionou o nome de Jesus. "Luciano, ao longo desses anos, aprendi que nada supera o amor de Deus. Jesus é minha fonte de paz e inspiração." O sorriso de Huck vacilou. Tentou manter a compostura, mas seu olhar revelava desconforto. O clima no estúdio mudou. "Roberto", disse Huck, forçando um riso, "eu respeito a fé de todos, mas não acha que falar de Jesus hoje em dia soa um pouco ultrapassado? Estamos aqui para entreter, né?" Um silêncio tomou o estúdio, seguido por risadas baixas. Roberto manteve a serenidade e respondeu: "O amor de Deus nunca se torna obsoleto, Luciano. Ele está sempre presente." Huck riu, mas seu riso parecia forçado. Olhou para a plateia em busca de apoio. Alguns riram, outros ficaram em dúvida. Foi então que algo inexplicável aconteceu. O riso de Huck ecoou pelo estúdio, mas algo parecia diferente. A atmosfera ficou pesada. O silêncio que se seguiu não era normal para um programa de auditório animado. Roberto Carlos manteve seu olhar sereno sobre o apresentador. A plateia murmurava, incerta do que pensar. "Bom, Roberto, cada um tem sua crença, né?" tentou Huck, tentando retomar o controle. "Mas acho que o público quer ouvir sobre sua carreira, não necessariamente sobre religião." Mas algumas risadas discretas se espalharam. A câmera focou em Roberto, que segurou o microfone e respondeu: "Luciano, sem ele, eu não teria chegado até aqui. A música que toca os corações nasce da fé." Huck ajustou seu ponto eletrônico, provavelmente recebendo ordens para mudar de assunto. "Ok, Roberto, mas vamos falar de outra coisa." Porém, ele foi interrompido. De repente, as luzes do estúdio oscilaram. Os microfones emitiram um ruído estranho e um frio intenso percorreu o ambiente. A plateia trocou olhares inquietos. "Parece que até o equipamento quer mudar de assunto", brincou Huck. Mas Roberto Carlos apenas fechou os olhos e respirou fundo. Foi então que algo ainda mais inacreditável aconteceu. A imagem no telão do palco começou a falhar. Por um instante, uma luz intensa surgiu na tela, como uma chama dourada inesperada. A plateia ficou inquieta. "O que está acontecendo?" murmurou um técnico, tentando ajustar os controles. Roberto, porém, manteve a calma. Ele olhou para Huck, que agora começava a suar. "Está tudo bem, Luciano", disse com voz tranquila. "Deus está aqui." Nesse momento, uma pomba branca apareceu sobrevoando o palco. A plateia prendeu a respiração. "De onde veio essa pomba?" perguntou Huck confuso. O pássaro flutuou sobre Roberto Carlos e pousou delicadamente no microfone que ele segurava. O estúdio mergulhou num silêncio absoluto. Huck passou a mão no rosto, tentando disfarçar o nervosismo. Isso deve ser apenas uma coincidência, certo?" Roberto olhou para ele e sorriu. Deus não trabalha com coincidências. O público, antes dividido, agora observava com admiração. Algumas pessoas começaram a chorar. Outras se levantaram e aplaudiram. Então,
algo ainda mais impressionante ocorreu. Um homem nas primeiras fileiras levantou-se de repente. Era um senhor simples, com lágrimas nos olhos. Eu não sentia minhas pernas há anos, disse emocionado. Vim aqui de cadeira de rodas, mas agora consigo andar. A plateia ficou boquiaberta. O homem deu um passo, depois outro. Quando percebeu que estava curado, caiu de joelhos em prantos. O estúdio virou um cenário de emoção. Pessoas choravam, aplaudiam e oravam. Huck ficou pálido. Olhou para o homem, depois para Roberto. Isso não pode estar acontecendo, murmurou. Roberto Carlos, com a mesma serenidade, olhou para ele. O amor de Deus é real, Luciano. Sempre foi. Você só precisava sentir. A pomba, ainda pousada no microfone, bateu as asas e voou pelo estúdio antes de desaparecer entre as luzes. Aquele momento jamais seria esquecido. Luciano Huck ficou imóvel, seu rosto refletindo choque e incredulidade. A plateia, antes dividida, agora estava em pé, muitos com lágrimas nos olhos. O estúdio já não parecia um programa de entretenimento, mas um local sagrado. O senhor curado chorava de joelhos, agradecendo a Deus pelo milagre. Huck tentou falar, mas sua voz falhou. Eu nunca vi nada assim, disse ofegante. O apresentador levou a mão ao rosto, emocionado. Sempre fui cético. Sempre achei a fé algo abstrato. Mas agora, respirou fundo, seus olhos encontrando os de Roberto, que sorriu. Eu senti. A plateia explodiu em aplausos. Foi então que, diante de milhões de espectadores, Luciano Huck fez algo inesperado. No palco, ao vivo, ele se ajoelhou e cobriu o rosto com as mãos. Deus, sussurrou quase sem voz. Se o Senhor está aqui, eu quero sentir isso também. O estúdio foi tomado por emoção. Roberto Carlos, com sua tranquilidade, colocou a mão no ombro do apresentador. Ele sempre esteve aqui por você. O programa, que começou como uma simples entrevista, tornou-se um momento de transformação. Aquele dia ficaria marcado na história da televisão brasileira, e a vida de Luciano Huck jamais seria a mesma. E você? Como reagiria? Esse pode ser o começo de algo transformador. Inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.